Após o senador Randolfo Rodrigues ir ao Supremo Tribunal Federal pedir transporte gratuito no dia das eleições, os municípios reagiram e calcularam que o custo da medida chegaria a 165 milhões de reais. Em nota enviada ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à frente dos prefeitos, Justiça Eleitoral arque com a despesa. Além da gratuidade, Randolph pediu incremento na frota de ônibus, sugerindo que as empresas privadas e prestadoras de serviço busquem ressarcimento junto às prefeituras, que, por sua vez, poderiam posteriormente pedir compensação ao governo federal. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que já declarou apoio a Lula, anunciou que vai liberar passagens gratuitas durante as eleições. Além do documento enviado ao TSE, a frente de prefeitos também ingressou com pedido de ressarcimento no STF. Você, Schelp? Olha, eu não vi o passe livre, né, o transporte gratuito no dia das eleições. Há muita gente que o valor de uma passagem de ônibus, por exemplo, pesa bastante no orçamento baixo a partir do STF, com uma decisão do STF. O que a gente pode usar aqui o exemplo de Porto Alegre, né, que Porto Alegre tinha essa tradição de ter o transporte gratuito em dias de eleição, e o prefeito Sebastião Melo, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, sancionou uma lei no ano passado cancelando isso, acabando com essa gratuidade no dia dos transportes. E do outro lado, a gente vê, por exemplo, o São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB, que não apoia, portanto, a candidatura de Lula, e sim a candidatura de Simone Tebet, que autorizou, né, aumentar a frota. Não é uma gratuidade, isso até chegou a ser cogitado, mas aumentou a frota. Houve até uma conversa ali entre petistas que falaram com ele para pedir justamente isso. O que está em jogo aqui é a tentativa de diminuir o candidato do PT, o candidato Lula, porque ele tem, segundo as pesquisas, uma fatia maior do eleitorado mais pobre, e é justamente a fatia que mais se abstém tradicionalmente, historicamente, no dia das eleições. Então a gente tem aí, de um lado, alguns prefeitos cancelando esse benefício no dia das eleições, justamente, talvez, para tentar prejudicar ou aumentar a abstenção, um objetivo implícito, e do outro lado o PT tentando fazer com que isso ocorra para conseguir esse benefício, para conseguir evitar ou diminuir a abstenção, justamente visando aí um benefício eleitoral. Augusto. O problema é que a gente não pode gastar mais dinheiro com isso, e enquanto os partidos, eu não acho que eles deviam usar também esse dinheiro para mais mas os partidos já têm o fundo eleitoral, que a gente sustenta, fundo partidário, que a gente sustenta, e agora nós vamos transportar eleitores. E como é que você seleciona? Não tem mais eleitor. Antigamente se fazia isso aí, os próprios candidatos providenciavam o transporte. Os candidatos ou os chefes políticos das cidades, o interior era assim. Tinha muita gente na zona rural, hoje não tem. O Brasil é um país urbano, nessas cidades aqui do interior de São Paulo, por exemplo, você não precisa disso. Como é que você vai decidir? Aqui tem, lá não tem, esse estado aqui recebe uma verba, essa cidade também. Isso não existe. Eles que se virem. Aí o voto não é um sistema eleitoral perfeito em tudo. Eles que se virem. A justiça eleitoral que tire dinheiro do muito que gasta.